Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando dos princípios contábeis. No vídeo anterior, nós conversávamos sobre o princípio da prudência. E eu disse a vocês que o princípio da prudência determina que, dentre duas alternativas igualmente válidas, nós devemos adotar o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo. Isso é ser prudente, ou seja, se preparar para receber menos e pagar mais. Se eu receber mais, melhor para mim. Se eu pagar menos, melhor para mim. Então, ser prudente é se preparar para receber menos e pagar mais. Esse princípio ele está previsto no artigo 10º da Resolução 750 e é para ele que nós vamos agora. Artigo 10. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para o ativo e do maior valor para o passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o PL. Então, dentre duas alternativas igualmente válidas no ativo, nós vamos nos preparar para receber menos. Dentre duas alternativas igualmente válidas no passivo, nós vamos nos preparar para pagar mais. Isso é ser prudente. O parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o princípio da prudência impõe a escolha da hipótese de que resulte o menor PL, o menor patrimônio líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais princípios fundamentais de contabilidade. Vejam se vocês conseguem visualizar o parágrafo 1º na seguinte equação. Nós vimos que o PL é igual ao ativo menos o passivo. Quando eu adoto o menor valor para o ativo, se esse passivo é constante, nós estamos adotando um menor PL. Então, quando eu adoto um menor valor para o ativo, o resultado é um menor PL. Quando eu adoto um maior valor para o passivo, o resultado também é um menor PL, porque a relação entre o passivo e o PL agora é uma relação inversa. Então, se eu aumento o meu passivo, eu tenho o menor PL. É exatamente o que trata o princípio da prudência. Parágrafo 2º. Observado o disposto no artigo 7º, esse artigo 7º, ele trata do princípio do valor original. O princípio da prudência somente se aplica às mutações posteriores, constituindo-se um ordenamento indispensável à correta aplicação do princípio da competência. Então, o parágrafo 2º, ele faz uma associação entre o artigo 7º, que é o princípio do valor original, o princípio da prudência e o princípio da competência. Bem, vamos entender o que quer dizer o parágrafo 2º. O Eduardo vai incluir para mim uma página. O parágrafo diz o seguinte: observado o disposto no artigo 7º, que trata exatamente do princípio do valor original, o princípio da prudência somente se aplica a mutações posteriores. Vamos voltar ao nosso exemplo da duplicata a receber. Nós vimos que a duplicata a receber, ela é consequência de uma venda a prazo. Então, quando eu vendo a prazo, o fato de entregar a mercadoria caracterizou a minha receita. Então, eu vou reconhecer uma receita de venda. Como a venda foi a prazo,
eu tenho como contrapartida uma duplicata a receber. Ou seja, eu reconheço o direito de receber pela venda no futuro. Vamos considerar que essa venda a prazo tenha sido de 10 mil. Então, essa duplicata, ela deve entrar no meu ativo pelo valor original da transação, ou seja, por 10 mil. Aqui nós estamos fazendo referência ao princípio do valor original. A duplicata ou direito entrou no meu ativo pelo valor original da transação. Aí o artigo diz o seguinte: o princípio somente se aplica a mutações posteriores. Por quê? Porque é após a venda a prazo que surge para mim a incerteza. Que incerteza? A de receber ou não receber. Então, eu reconheci a entrada da minha duplicata pelo valor original, mas o fato de vender a prazo gerou para mim a incerteza de receber ou não receber. Então, o princípio diz que, dentre duas alternativas igualmente válidas, nós devemos adotar o menor valor para o ativo. Nós devemos nos preparar para receber menos. É por isso que nós constituímos uma quantia chamada de provisão para devedores duvidosos. E essa provisão para devedores duvidosos, ela entra no meu ativo, reduzindo a duplicata a receber, reduzindo o meu ativo. Períodos anteriores nos demonstram uma perda com devedores duvidosos, ou seja, uma perda com caloteiros de 10% ao ano. Então, eu vou constituir uma provisão para devedores duvidosos no valor de 1.000. Ao constituir esta provisão ativa, eu estou me preparando para receber somente 9.000 e atendendo, portanto, ao princípio da prudência. Agora, esta provisão representa o reconhecimento imediato de uma despesa. Eu posso até encaixar o princípio da oportunidade nessa historinha. O princípio da oportunidade nos disse em um momento anterior que eu não preciso esperar perder para registrar uma despesa. Ela pode ser registrada de imediato, desde que tecnicamente estimável. Então, essa provisão para devedores duvidosos, ela tem como contrapartida uma despesa, que representa a perda com devedores duvidosos. Voltando para o artigo, ele diz assim, observando o disposto no princípio do valor original, o princípio da prudência somente se aplica a mutações posteriores, constituindo-se um ordenamento indispensável à correta aplicação do princípio da competência. Ele diz que constitui um ordenamento indispensável à correta aplicação da competência. Por quê? Porque estamos diante de receitas e despesas correlatas. E o princípio da competência determina que as receitas e despesas, quando correlatas, elas devem ser confrontadas dentro do mesmo período, dentro da mesma competência. Fechamos o artigo, fechamos o princípio da prudência, da competência, ou podemos ver a associação entre todos os princípios. Parágrafo 3º. A aplicação do princípio da prudência ganha ênfase quando
para definição dos valores relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que envolvam incertezas de grau variável. Então, o parágrafo 3º diz que a aplicação da prudência ganha ênfase quando, para a definição dos valores relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que envolvam incertezas de grau variável. Ou seja, o princípio da prudência, ele também está ligado à questão da incerteza. Foi o que eu disse exatamente para vocês. Após o reconhecimento da duplicata, após a venda à vista, é que surge para mim a incerteza de receber ou não receber. Aí você poderia perguntar o seguinte: Germana, você pode dar um exemplo que envolva o aumento do passivo? Posso sim. Vamos supor que eu tenha consumido a mão de obra de um empregado num determinado período. A legislação trabalhista permite que esse salário ele seja pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, no mês em que houve o consumo da mão de obra, eu reconheço a despesa e, ao mesmo tempo, a obrigação de pagar essa dívida no futuro. Ou seja, eu estou me preparando para pagar mais. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que eu tenha demitido um empregado. Aí esse empregado, ele põe a minha empresa na justiça, certo? Ora, eu sei que eu tenho que pagar a este empregado, mas eu sei que ainda depende de uma decisão judicial. Então, segundo o princípio da prudência, dentre duas alternativas igualmente válidas, pagar ou não, eu tenho que me preparar para pagar mais. Então, eu vou reconhecer no meu passivo a obrigação de pagar as rescisões ou a rescisão daquele empregado. Bem, gente, o princípio da prudência trata exatamente do reconhecimento desses ativos e passivos. O nosso assunto sobre o princípio termina por aqui. Na próxima aula, nós voltamos ainda tratando do regime de caixa e do regime de competência e, portanto, eu ainda vou falar um pouquinho sobre o princípio para vocês, principalmente sobre o princípio da competência. Mas você já tem condições de, com o que nós vimos até agora, resolver as questões que envolvam ou que abordem esse assunto. E na próxima aula nós voltaremos tratando do regime de caixa e do regime de competência e da resolução das questões referentes a esse assunto. Até lá!